Gratidão. E aqui, como a gente pode desenvolver a energia da neutralidade, né? Então, como é que a gente faz para chegar nessa neutralidade? Então, na verdade, a neutralidade não é uma energia desse planeta, né? Ou seja, dessa terceira dimensão, né? Porque é uma energia cósmica, né? A neutralidade ainda não está presente nos seres, né, que habitam essa superfície. Porque para eles, no momento que chegar a neutralidade para esses seres, já estamos no reino dos céus. Então, esse é o movimento, né, que nos foi pedido para que a gente busque chegar nesse ponto, que é o ponto de você nem se incomodar, né, com o negativo, nem com o positivo, nem com se é positivo ou se é negativo, nada disso. É a gente transcender tudo isso. Mas como é que a gente faz para chegar nisso, né? Então, para a gente chegar nisso, a gente tem que ir passo a passo. A primeira coisa é a gente calar os nossos sentidos, né? Então, a gente precisa praticar o silêncio, deixar de reagir às situações, deixar de emitir opiniões sobre as situações, deixar de julgar as pessoas, julgar os fatos, julgar as coisas. Porque tudo isso é da mente, do ego, que gosta de dizer que tudo foi ele que fez, que ele sabe o que é melhor, né? Então, todo esse processo, esse lixo, né, emocional, mental, tem que ser removido para que o processo possa emergir, o processo interno, né? Porque a neutralidade não vem de fora. Ela não vem, você nunca vai enxergar uma situação neutra lá fora. Você tem que aplicar a energia da neutralidade. Você vai ter que fazer o exercício de ser neutro e então você vai perceber a energia da neutralidade atuando. É muito diferente. Então, para chegar nisso, a gente precisa, em primeiro lugar, calar, né, a mente tagarela, parar de julgar, parar de verbalizar essas inquietações, julgamentos, reações diante das situações, reclamações, todo tipo de reação. Quando a gente para de reagir, toda a nossa energia vai sendo recuperada. Por quê? Porque a gente reagindo, a gente está criando. Se eu reajo, eu crio mais reação. Eu estou criando mais reação, mais fogo fricativo, mais conflito, mais do mesmo. E eu reajo porque eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Quando isso cessa, a gente entra em outro núcleo, em outro campo de energia, que é responder. Então, você já não reage mais, você começa a responder às situações. Mas ainda está dando opinião, né? Ainda continua, mas já não está naquele campo da reação, que é a mecânica, automática, que não tem nenhum sentido, ela não tem nenhum pensamento consciente, ela não tem nenhum conhecimento adicional, a pessoa simplesmente reage, porque hoje ela reagiu assim, amanhã ela faz igual, mecanicamente. Então, esse nível, ele já está sendo completamente transmutado, né? Porque é um nível extremamente baixo, né? Primitivo, denso. Aí, a gente para com essa reação e entra na resposta. Quando a gente começa a responder, a gente já está elevando a nossa capacidade, né? Então, a gente já está observando as situações e já não está mais julgando somente a partir do passado. A gente está percebendo algo mais. Está se dirigindo a uma pessoa, vamos imaginar que ela esteja num estado destrutivo, e você responde a ela, você precisa de ajuda, né? Então você está respondendo, você está interagindo com aquela pessoa já de uma maneira diferente, né? Então isso já é outro núcleo interno, já é a alma se posicionando e falando, né? Vamos melhorar essa atuação aí, né? Porque desse jeito não dá para continuar. Então a alma começa a levar o ser a ter uma resposta, né, de uma maneira mais profunda.
Então, tudo que é superficial, tudo que é essa superfície do planeta, superfície, é tudo barulho e reação. Tudo barulho e reação. Não tem nada. Não tem nada para aprender. Nada. A gente não aprende nada no barulho e na reação. É como um tambor tocando 24 horas por dia. E ele só está fazendo barulho, ele já não tem nenhuma finalidade, né? Ele não tem ritmo, ele não tem nada. Ele está só fazendo barulho e as pessoas estão pulando. Ele faz barulho e as pessoas pulam. Então, é esse nível que a superfície se tornou, né? Se tornou uma bagunça, um barulho, e as pessoas ficam então reagindo. Por quê? Porque o barulho gera mais reação. Então, isso é um movimento evolutivo. Aí, a gente sai desse movimento e começa a responder. Cada vez que a gente vai entrando mais dentro de nós e mergulhando no silêncio, a gente vai transformando a energia. Então, toda aquela energia que ia lá fora, que você observava não sei quem, que falava da vida de outra pessoa, deixa tudo isso, acaba, né? Isso é cortado, e você vai usar essa energia para se desenvolver, para o seu autoconhecimento. Então, aí você começa a responder a vida, né, as situações de uma maneira mais civilizada, mais coerente com a sua assinatura vibracional, mesmo que você não tenha chegado nela ainda, mas você já começa a responder de uma maneira mais elevada, né? Mais elevada e menos condicionada. Então, mais elevada, você pensa, organiza o que você vai dizer, responde em função do que você está sentindo no seu coração. Agora, a neutralidade, ela está além dessas duas coisas, né? Então, a neutralidade é uma energia onde a gente já transcendeu as formas. Então, eu não gosto mais dessa pessoa porque ela é mais bonita, eu gosto menos dessa porque eu acho mais feia. Eu gosto daquela cor porque eu gosto, né? E essa não. Já não existe mais isso. Por quê? Porque a neutralidade é uma energia que está acima já de uma dimensão, né? Que é a dimensão cósmica, que é a prática dos seres, das sementes estelares e dos seres mais evoluídos, que eles justamente vieram nesse momento da transição planetária para trazer essa energia, para neutralizar. Não tem partido, né? Então, está acontecendo uma guerra, o ser, né, está aplicando a neutralidade, ele não está nem a favor de um, nem contra o outro. Né? Ele não está em cima do muro, também não é isso. Mas é uma energia que busca neutralizar os opostos e uni-los. Então, quando você está diante de uma pessoa que está, vamos imaginar que ela está praticando, fazendo algo que seja destrutivo, e você está imbuído da neutralidade, ou seja, para você, aquele ser, você está vendo que aquele ser está inconsciente, que ele está reativo. Você está vendo dentro dele, você está vendo por dentro o que está acontecendo com ele. Você não está observando ele como um personagem, a casca dele só. Você está vendo que ele está contra ele mesmo, né? Então, para você retirá-lo dali, você não vai poder sacudi-lo, nem bater nele, nem falar, para. Obviamente que se ele estiver num estado de autodestruição, existem muitas formas de ajudar, né? E muitas vezes você precisa dar né? Não bater no ser, mas é preciso uma energia mais forte para tirá-lo daquele estado, porque senão ele vai permanecer naquele estado e pode se autodestruir, né, a qualquer momento. Por quê? Porque ele está num movimento onde ele está irradiando ódio, raiva, internamente ele já está praticamente se destruindo, se autodestruindo. Entendendo, gente, que tudo que a pessoa irradia é o que ela é. Então, se ela está irradiando todo aquele estado, é porque ela está lá dentro sendo aquilo. Então, para a gente aplicar a neutralidade, a gente tem que estar absolutamente silencioso internamente. Você está completamente fora da cena. Você não está
envolvido com a pessoa, com o personagem. Você está simplesmente observando. Então, a energia do nosso egrégora, de todos que atuam, né, através de nós, eles podem atuar naquele momento com a neutralidade. Só que nós, como canais, temos que estar completamente alinhados a essa frequência. E é incrível o que acontece, né? Por quê? Porque no momento em que você atua neutro diante daquela situação, aquele ser, muitas vezes, aconteceram determinadas situações, né? Que o ser simplesmente saiu correndo, sumiu. Você não fez nada, você simplesmente se colocou ali com o seu silêncio, com a sua neutralidade, e você não teve nenhuma ação física, nem verbal, nem nada. Somente através da sua neutralidade, que é nem gostar daquilo, nem desprezar aquilo, nem falar nada. E ele saiu. Ou muitas vezes o ser parou de fazer o que estava fazendo e mudou completamente a cena. Então, por que acontece isso, né? Por quê? Porque a frequência, ela atua no campo, né? No campo da pessoa. Então, essa frequência, ela vai levar para o ser a tranquilidade, a calma, né? Vai diminuir aquela proporção que ele estava de um nível de estresse para um nível de tranquilidade. Então, quando isso acontece, o ser sente a energia que está sendo emanada e ele vai receber ajuda, sem fazer nada. Então, esse é o objetivo da neutralidade, né? Não é a gente julgar, não, esse aqui eu vou julgar, esse aqui não. Não, são circunstâncias ou situações que acontecem e que nós precisamos ter presente. A frequência, o conhecimento, o desenvolvimento dessa capacidade da neutralidade e aplicarmos. Então, isso nós fazemos com nós mesmos todos os dias diante de todas as situações. Nós não julgamos mais. Por quê? Porque transcendemos esse nível de gostar, não gostar, que é o nível da superfície da Terra. Por quê? Porque a instrução superior foi a de trazer para a Terra uma energia de neutralidade que não existe, para que os seres aprendam e recebam essa energia, para que eles também tenham autodomínio e controle diante das situações, para que os conflitos sejam dissipados. E quando esses conflitos são dissipados, essa energia pode atuar com mais facilidade, com mais força. Na verdade, a grande maioria, né, dos seres, quando se depara com um ser neutro, com essa energia, ele não sabe que isso é neutro, ele não sabe nada disso. Mas o que acontece é que ele se defronta, ele é confrontado com ele mesmo. Então, esse ser acaba mostrando para ele, sendo um reflexo, apenas um espelho. Então, acabamos espelhando para o ser aquilo que ele está fazendo com ele mesmo. Então, esse é o processo da quinta dimensão dentro da terceira dimensão. Então, no momento em que os seres, né, de outras orbes e os seres que estão trabalhando, outras civilizações, se apresentam, né, e eles têm características completamente diferentes dos seres humanos, eles são amorosos, eles são tranquilos, eles não estão buscando competir, eles têm uma capacidade de estar diante da situação mais feia possível e não se envolver, não brigar, não exigir, não julgar. Isso muda completamente o comportamento das pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Falam, nossa, mas como é que pode, né? A pessoa, para alguns, né, parece frieza, né? Nossa, mas que frieza. Para outros, não. Para outros, é entendido a energia crística. Porque a energia crística, ela é justamente a energia de Cristo. O que ele trouxe, né, para a gente? O não julgar. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse movimento nós temos que fazer na prática, todos os dias.
E aí sim nós conseguimos compreender o que é a neutralidade. Então a gente tem que sair da reação, passar para a resposta, começar a perceber os nossos movimentos internos, como a gente se coloca diante de cada situação e deixar que o nosso núcleo, que o nosso coração, que a nossa alma conduza determinadas situações. Então aí você deixa de entrar nesse gosto, não gosto, quero ou não quero, que é o quinto reino, né? Então o reino espiritual você nunca vai conseguir perceber a espiritualidade atuando se você está sempre na frente, né? Se no momento em que acontece uma situação você não para e já reage. Então a espiritualidade fica esperando. Mas não era para fazer isso, né? Será que você não pode parar um pouco? Então, o espírito, né, a espiritualidade, a nossa consciência, ela só vai despertar quando a gente para de ter esses movimentos, sai da frente, como se diz, né? E deixa que uma outra energia atue através de você diante daquela situação. Aí você vai perceber que você entrou num lugar, entrou uma pessoa totalmente, na situação que aconteceu comigo, entrei, sentei, estava tomando um café, entrou uma pessoa totalmente em um estado desconfortável. E ela já automaticamente passou quase por cima de mim, já falou assim, nossa, hoje está muito frio, né? E não sei o que, não tá, e queria que eu respondesse, né? E não é. Então, isso, gente, né? E a minha resposta, ela não podia sair, porque não existe essa resposta, né? Então, o meu eu superior se posicionou e eu percebia o movimento energético do que estava acontecendo, até que essa pessoa se sentou e começou, e mudou tudo. Mudou o comportamento, mudou tudo. Por quê? Porque se eu respondesse, isso, aquilo, aquele outro, você amplia. O estar frio, daqui a pouco virou neve caindo. Por quê? Porque ampliamos um estado de consciência que não é o nosso. Aquele é o estado de consciência da pessoa. Não é que eu estou ignorando, mas eu estou em outro. Então, eu não posso responder ao estado de consciência da pessoa. Mas nós temos que elevar a nossa consciência e responder se o eu superior, se for solicitado. No caso, não foi solicitado nada, foi solicitado o silêncio. Foi solicitado a tranquilidade, o silêncio e a permanência no estado em que eu estava. Não governado. Então é isso que a gente tem que aprender e aí a neutralidade acontece. E é uma energia tão diferente que aí a gente percebe o campo, né, como atua o nosso campo eletromagnético. Senão, nós continuamos trazendo para o nosso campo tudo que não queremos. Então esse é o objetivo desse trabalho, né? Esse trabalho é a gente perceber que, elevando a frequência, estamos trabalhando com energia crística, que trabalha ali os 10 mandamentos, né? Então, a gente tem que ter isso muito presente em nós. Você não vai julgar a pessoa, mas você não vai trazer para você o que não é seu, o que é da pessoa. A pessoa tem que trabalhar aquilo. Mas o que essa energia pode fazer, não sabemos. Então, esse é o grande mistério de tudo isso, né? Não sabemos. Por quê? Porque essa energia, ela ajudou, foi trabalhar de alguma maneira, né? Mas não somos nós, somos o canal que, se mantendo nesse estado, você está ajudando. Ao passo que uma pessoa, numa situação assim, chega a outra e começa e vai ampliando, e ninguém está se ajudando. Por quê? Porque todos estão naquele mesmo nível de consciência e daqui a pouco vira uma guerra, que daqui a pouco estão brigando, conflitando. Então, para a gente chegar a desenvolver essa energia da neutralidade que está presente, né? Então, as forças superiores confirmam
que está presente na Terra é essa energia da neutralidade. Então nós podemos trabalhar isso. Nós só temos que perceber em que ponto estamos. Se reagimos, temos que nos calar, temos que caminhar em silêncio para começar a ativar o nosso observador, né? A nossa capacidade de observação e de escuta. Porque a escuta é fundamental. Escutar, não reagir. Porque você reage, você não está escutando nada, né? Você nem escutou o que a pessoa disse. Você já reagiu. Então, o ponto fundamental da neutralidade é a gente caminhar nesse nosso processo de autoconhecimento e permitir, pouco a pouco, que a gente vá se aprofundando, que a energia vai se aprofundando. Então, quanto mais profundo nós somos, maior a nossa experiência, maior a nossa capacidade de, nessas situações, conseguir lidar de uma maneira muito mais tranquila. Senão, nós saímos conflitando com todas as coisas que existem, né? Então, a maneira que a gente tem para trabalhar as relações humanas é aplicando a neutralidade. Você não vai gostar da bolsa da pessoa, nem vai desgostar. Você, né, isso já não tem nenhuma importância, né? O que importa é o que você está fazendo com você mesmo. Então, se você está evoluindo, está crescendo, está conseguindo elevar a sua frequência, você está criando um campo que está contribuindo para você e para os outros. Senão você está atrapalhando o seu trabalho e, consequentemente, dos outros. Então, foque sempre em você, mergulhe nessas energias. Como você percebe isso, né? É necessário muito silêncio e observação, porque o mundo é muito barulhento, né? E quanto mais você pratica o silêncio e a observação, mais você vai perceber que tem coisas que você deixa de falar e tem outras que você começa a falar de uma maneira diferente. Até que você chega nessa energia da neutralidade e aí tem muita coisa que você vê que é imaturidade emocional, falta de um domínio mínimo, né? É muita infantilidade também humana. E aí você começa a ver que tudo isso é desnecessário e que só faz a pessoa gastar energia à toa e não vai mudar as situações. Então, vamos trabalhar a neutralidade, entendendo que ela tem um poder gigantesco diante desse caos nesse mundo, né? E que a gente pode fazer isso. A gente pode chegar nessa energia, praticá-la e ela vai ter aí resultados muito maiores do que a gente imagina. Gratidão.